Vamos lá, pessoal. Trazer alguns pensamentos sobre uma empresa small cap que está na Bolsa de Valores, né? É uma empresa pequena, que é a construtora Mitre. Aí o ticker dela lá para investir na Bolsa é MTRE3. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento, pelo contrário, né? Eu nem me vejo com capacidade para isso. Eu não sou analista certificado, eu sou advogado por profissão. É, eu tenho uma pós-graduação em gestão jurídica de empresas, então eu posso, assim, eu tenho alguns conhecimentos a mais sobre a análise, só que eu não, vamos dizer assim, eu não sou um analista profissional. E eu também não posso e nem faria recomendação de investimentos para ninguém. Então aqui é um simples pensamento sobre uma empresa que tem capital aberto. Como se fosse um brainstorming, quero trazer algumas informações complementares, né, ao que os outros canais já falam sobre a empresa. Primeiro e o mais importante, né, como que os gestores da empresa eles pensam. O pensamento dos gestores da Mita é muito sóbrio, né? É só construir no município de São Paulo, porque a equipe de construção, de vendas já está toda formada. Lançar de 1,5 bilhão até 2 bilhões em vendas por ano, né, corrigido sempre pela inflação. Fazer apartamentos de médio e alto padrão, né? Então você não vai ver a Mitre atuando no mercado de Minha Casa Minha Vida. Não, eles já sabem qual que é o nicho deles. Eles buscam a expertise nesse nicho de clientes. Então, a empresa sempre atenta com padrões arquitetônicos modernos e o compromisso no prazo de entrega. E a empresa tem um compromisso de distribuir sempre pelo menos 50% do lucro em dividendos. Uma breve reflexão, né, sobre por que eu gosto de empresas pagadoras de dividendos, porque o dinheiro bom é o dinheiro no bolso, né? Dinheiro no bolso de quem? Do acionista. Nunca se esqueça de uma máxima. Quando você investe em empresa que não paga dividendos, a empresa está colocando no risco do negócio dela um dinheiro que é seu. Você compra ações de determinada empresa, ela pode vir a fazer um mau investimento, prejudicando o seu rendimento e o próprio valor da ação. Então, vamos dizer assim, uma determinada empresa aí, brasileira ou americana, ela teve um lucro líquido de 100 milhões. Ela deveria pegar pelo menos 25 milhões do lucro e distribuir na forma de dividendos. A partir do momento que ela não distribui, ela pega, vou usar esses 25 milhões aqui para crescer o meu negócio, para comprar um novo centro de distribuição, enfim. O que ela está fazendo? Ela está pegando não só o dinheiro que você comprou a ação, né, que é o risco do seu negócio como investidor, como ela está pegando o rendimento da sua ação e embutindo no risco do negócio dela. Então, eu pessoalmente, né, não gosto de empresas que não paguem dividendos. E uma das formas de a gente analisar, fazer o valuation de qualquer empresa, é fazer a análise com base nos dividendos que a empresa paga. Eu prefiro empresas que paguem dividendos, que vai crescendo aos poucos, de maneira conservadora, fazendo alocações inteligentes do capital. Aí a pessoa pode falar, mas, sei lá, talvez Amazon, talvez a Berkshire, não, nunca
distribuíram dividendos e a empresa cresceu, sei lá, 50 vezes nos últimos 10 anos. Só que assim, a pessoa usa, para desenvolver esse pensamento, ela usa os cases que deram certo, né? Mas, certamente milhares de outras empresas que o investidor comprou ações foram à falência sem pagar dividendos, sem nada. Quer dizer, a pessoa não teve nem amortização do capital investido, enfim. Então, assim, não se paute por poucos casos de glamourosos de sucesso. Paute o seu investimento por um racional. No quesito dividendos, o pensamento dos gestores combinam com o meu. Então, vejo o histórico de pagamento de dividendos da empresa. Em 2021, ela pagou 95% do lucro em dividendos. 2022, 95% do lucro em dividendos. 2023, 78,75% do lucro em dividendos. Ponderando a cotação atual da empresa na faixa de 13,60, o dividendo intercalar que a empresa está pagando nos últimos 3 meses é superior a 1% ao mês isento de imposto de renda. Então ela está pagando 0,037, 0,03 centavos, tem umas casas decimais, que ajudam a fazer o cálculo do percentual de dividendos. Então é um desafio, né, para o investidor mais novo. Você sabe calcular o percentual dos dividendos, então basta dividir o valor pago, o valor que a empresa está pagando. Você vai no Google lá, digita o nome da empresa, dividendos. A empresa vai pagar 0,0378% não, reais em dividendos. O que você faz? Você divide esse valor pela cotação da ação hoje e você vai saber o quanto de dividendo que isso significa. Então, no caso, a conta vai dar 0,0105. Se aí o raciocínio subsequente. Se por cento significa multiplicar por 100 ou dividir por 100, então 0,0105 vezes 100 significa que a empresa está pagando 1,05% ao mês em dividendos intercalares. Então, mesmo que a Selic estivesse, aí a gente faz um comparativo entre os dividendos da Mitre e o Tesouro Selic, né? Tesouro Direto. Mesmo que a Selic estivesse em 13,5%, a rentabilidade líquida do Tesouro Direto estaria em 11,5%. Por quê? Porque do rendimento bruto você tem que tirar 15% de imposto de renda. Tem uma escala progressiva, né, do tempo de resgate. Mas se você demorar 2 anos ou mais, se você esperar o final do prazo do título, você estaria recebendo 11,5%. Portanto, pagando menos do que o dividendo intercalar da Mitre e com a disponibilidade de capital e com a desvantagem, né? Porque o Tesouro Direto, a disponibilidade de capital, ela se dá apenas no vencimento, a menos que você faça o resgate, a venda do próprio título, né? Você tem, sei lá, R$ 100 em NTNB, né? Eu posso vender a preço de mercado, né? Mas quando eu resgato no preço de mercado, obviamente que dessa data em diante eu não tenho mais a rentabilidade lá dos 13,5. Então, assim, eu entendo que o investimento numa empresa que tem dividendos intercalares
interessantes, mais legal do que fazer um investimento no Tesouro Direto. Outro dos aspectos a se destacar é que a empresa negocia 0,4 vezes o seu valor patrimonial, né? O valor patrimonial da empresa é o próprio capital que ela conquistou com a atividade econômica dela, né? Ou seja, vamos dizer assim, o valor patrimonial, você começou um negócio há 20 anos atrás e ela foi dando lucro, 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 e esse lucro, ele foi, parte dele foi se transformando em maquinário, compra de terrenos, enfim, amortização de dívidas, enfim. A diferença, entre o ativo e o passivo da empresa é, né, você tira os ativos, dos ativos você tira o passivo e o capital social, você chega no patrimônio líquido, que é o quê? É o capital da própria empresa. Então, quando você olha para o balanço patrimonial, os passivos são capitais de terceiro, o capital social é o capital do sócio e o patrimônio líquido, ele é o capital da própria empresa. Então, se você fala, eu vamos entender melhor o balanço, não sei nada de balanço, queria entender. Escreve aí no chat, eu aprender mais sobre análise de balanço. Aí a gente faz uma aula específica sobre isso. Em algumas empresas, o ativo imobilizado aí eu faço um comparativo, né, entre o patrimônio líquido de determinadas empresas. Por quê? Porque em algumas empresas o ativo imobilizado dela é composto por máquinas velhas. Então, assim, uma máquina velha dos anos 70 lá que está quase para ser aposentada. Então, vou dar um exemplo, né? Lá no Hospital Albert Einstein, lá tem uma máquina de raio-x velha. Uma máquina de raio-x velha, além de ela não ter valor de mercado, você tem que pagar para uma empresa que faz descarte de lixo classificado lá como tóxico e perigoso. Então, quer dizer, uma empresa tem uma máquina de raio-x velha, ela não tem um patrimônio, ela tem um custo. Então, aquilo que está no ativo imobilizado dela lá está muito mais como um custo do que um patrimônio propriamente dito. Então, vamos lá. No caso das construtoras, não é isso que acontece, porque o ativo imobilizado da empresa são terrenos, tratores, betoneiras, então, assim, empresas maquinários imobilizados que possuem valor de mercado para ser comercializado, né? Então, vamos dizer assim, se você comprou uma betoneira há 20 anos atrás por 200 mil, né? Aquela betoneira, sei lá, aquele caminhão tal, pagou 200 mil. Hoje, o mesmo caminhão custa 600 mil. Então, o que as novas construtoras estão fazendo, né? A construtora ganhou uma pequena obra aqui para fazer uma escola ou para fazer uma obra pública, né? Numa licitação. O que ela faz? Ela compra uma betoneira usada, ela vai pagar, sei lá, 200 mil numa betoneira usada. Então, ou seja, o imobilizado de uma construtora, ele tende a não perder valor de mercado. Por quê? Porque o maquinário que ela usa, ele é muito demandado no mercado. Ele tem muito mercado de negociação de usados. E quando você vai olhar lá o ativo circulante de uma construtora, ela tem lá a caixa, depósitos e estoques, né? O que é um estoque de uma construtora? Apartamento à venda.
Esse é o estoque da empresa. Então, assim, a construtora, ela não tem estoque, eu tenho um estoque aqui em areia, tijolo e cimento, né? Porque a construtora não, porque isso não faz sentido, né? Hoje a construtora ela consegue fazer um pedido, né? E com entrega imediata, praticamente. Então assim, ela não tem muito material de construção em seu ativo circulante. Basicamente, o estoque dela são apartamentos. Então, ao contrário do estoque de um mercado, né, por exemplo, o mercado, supermercado Açaí, ou Carrefour, ou Extra, Pão de Açúcar, enfim, o mercado tem um estoque. Então, sei lá, um estoque de leite condensado. O leite condensado moça, tá por R$ 6. Então, tá um valor absurdo, né? Quer dizer, só a inflação do governo que não sobe, o resto tudo multiplicou o preço nos últimos tempos. Mas vamos lá. O, é, esse, esse estoque de um mercado, ele perece. Então, assim, o que que acontece? Você registra um preço de venda no seu estoque, só que quando você vai ver, tem muito produto que você, logo que você entra no mercado, produtos próximos da validade. O mercado é obrigado a vender pelo preço de custo ou abaixo do preço de custo. Então, o estoque de certas empresas, né, geralmente mercado ou de uma confecção de roupas, né, sei lá, Guararapes tem 30 milhões em estoques de roupa de inverno. Aí passou o inverno, ela não vendeu. Quando chegar na primavera, para você vender a roupa de inverno, você tem que fazer o quê? Liquidação. Então, o estoque de certas empresas, ele pode ser muitas vezes, um problema, né? Muito mais um problema do que uma solução. E ao passo que a construtora não, porque o apartamento, ela, primeiro que ele não estraga, né? Apartamento é apartamento, vai estar lá para sempre. E o valor desse ativo circulante, ele já foi validado pelo mercado. Então, vamos dizer assim, é, o Pão de Açúcar tem um vinho lá para vender por R$ 150, né? Ele importou por 30, está vendendo por 150. Mas, a menos que ele já tenha vendido uma boa parte do estoque desse vinho, o preço dele ele não é validado pelo mercado, né? Então a auditoria vai lá, uma auditoria interna vai fazer lá o balanço de estoques lá, vai lá, vinhos, uma caixa com 12 ao preço de R$ 100 cada um. Esse estoque aqui vale, sei lá, R$ 1.200. Só que a partir do momento que o estoque está lá e não vendeu nenhum, então não significa que esse estoque não está validado pelo mercado. Ao passo que um apartamento, né? A Metri vai lá, faz um lançamento. Em 3 meses, ela vende 17% dos apartamentos. Isso significa o quê? Que na própria planta, 17% do produto que ela tem para vender já tem validação de valor de mercado pelos compradores. Aí, vamos dizer, quando o apartamento está pronto, que a empresa só tem 15% dos apartamentos que não foram vendidos. Significa o quê? Que 85% das pessoas, né, já validaram aquele valor para o ativo circulante, né? E tem outra coisa, né? De repente, a empresa tem lá 20% dos apartamentos à venda após a conclusão da obra. E, de repente, apartamento,
atraiu uma lavanderia, uma padaria nova, um mercado novo, de repente sei lá, um McDonald's novo, uma estação do metrô. Se isso acontecer, aquele ativo circulante da empresa, ele já não tem mais aquele valor. Quer dizer, você vendeu 80% dos apartamentos por 300 mil. Se tiver uma valorização no entorno, aquele apartamento ele não vale mais 300 mil, ele vai ser vendido por, sei lá, 350, 400. Então, a construtora, ela é um dos únicos casos que o estoque dela ele está muito mais passível de valorização do que de desvalorização. Digo, né, o ativo circulante. Dessa forma, se a construtora não está dando prejuízo, ela não tem motivo. Então, assim, é uma construtora que não está dando prejuízo. Se ela não está dando prejuízo, não tem motivo para ela estar negociando a 0,4 vezes o seu patrimônio líquido, né? Ou seja, né, 0,4 naquela, é, naquela questão matemática que vale a 40%, né? A empresa está negociando a 0,4. Então, passa a vírgula duas casas para lá, você chega na porcentagem. Então, ela tá negociando a 40% do valor do patrimônio líquido dela. Mas então, por que uma empresa com baixo grau de endividamento, ponderando a correlação dinheiro em caixa sobre o passivo total, por que ela possui valor de mercado tão depreciado? Dois fatos ajudam a entender isso, né? Além do fato, tem dois fatos, né, relevantes que ajudam a entender isso. E além disso, a empresa ela é pouco negociada, né? Então ela é uma small cap, ela é uma empresa pequena para níveis de bolsa, com baixa liquidez. Então a negociação diária dela gira entre 1 milhão e 300 mil e 3 milhões por dia. Então, assim, não tem como um gestor, né, vamos dizer assim, um gestor com bilhões em caixa para aplicar, ele não vai ficar analisando uma empresa que tem essa baixa liquidez. Por quê? Porque se ele faz uma alocação nessa empresa e depois a empresa dá algum imprevisto, a porta de saída é muito estreita, né? Você não tem como vender rapidamente esse investimento, né? Você não tem como desfazer do investimento rapidamente. Então, grandes alocadores de capital, bancos, gestoras grandes não se interessam por pequenas empresas. Então, assim, o mercado. E aí tem dois fatores relevantes, né? O mercado não gostou que o sócio e diretor da empresa vendeu um terreno particular dele para a empresa. Então, sobre isso, assim, posso garantir que inúmeras empresas da Bolsa de Valores trabalham com notas superfaturadas, balanços fraudados. Às vezes, nem é um roubo praticado pela diretoria ou pelos sócios, né? Às vezes, um próprio gerente, um próprio encarregado, um próprio, enfim, fatura esses blocos aí por um preço maior, tal. Então tem dentro de empresas, né? É como eu sempre falo, né? A empresa tem que valorizar primeiro o funcionário honesto. Vamos dizer, é o primeiro pilar, porque, porque honestidade não se ensina, né? Pessoa de má índole, ela roubou uma vez, ela tende a roubar sempre. Ao passo que curso de inglês, sei lá, qualquer um pode fazer em 2, 3 ou 4 anos, qualquer um pode ser pode ser fluente. Então, para o meu escritório de advocacia, eu valorizaria muito mais em contratar uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que pô, eu já conheço de berço, né?
sei lá, filho de um amigo, uma pessoa de boa índole, né? Uma pessoa que quando ela vai conversar com você, ela nunca traz ideias erradas, né? Uma pessoa enfim, é honesta no trato com as pessoas, né? Honesta no relacionamento, né? Então você tem que valorizar isso, porque currículo qualquer um pode ter a qualquer momento. Então o fato do diretor ter trazido essa questão, né? Ah, ele tinha um terreno, então o diretor da empresa e sócio tinha um terreno em Trancoso e foi lá e vendeu esse terreno para a Mitre fazer um loteamento. Então, eu acho que o fato do primeiro, né, do diretor trazer isso a público, né, porque ele poderia, sei lá, ter um fornecedor da Mitre e tal, o cara fala, não, eu pago através de um terreno lá, sabe, começa a fazer um falcatrua, e isso existe muito, né, no lugar disso, não, o cara fala, ó, tem um terreno, vou pedir a aprovação do Conselho Fiscal da empresa, vou fazer a venda lícita para a empresa e ela vai lá e desenvolve o negócio. E isso também, por outro lado, tem um outro fator bom, porque o sócio ele não quer concorrer, né? Ele tem um terreno, ele não quis concorrer na atividade da empresa que pertence a ele, né? Então, assim, o cara de repente é desonesto, ele vai e abre o capital, né? Ele abre o capital da empresa, vende o terreno para um primo, para um amigo, para não sei quem, e aí é, ajuda esse cara com os contatos da empresa a desenvolver o loteamento lá, né, em Trancoso. Assim. Então, isso seria desonestidade. Mas esse negócio que a Mitre fez, as claras, assim, na minha percepção, é um gesto de transparência. Tá? Assim, quem investe em Petrobras, quem investe em Eletrobras, quem investe em lojas americanas, quem, sabe, não pode dizer que está preocupado com, com a lisura dos gestores, né? Tá? Vamos dizer, os mesmos donos das lojas americanas já tiveram problemas contábeis em uma empresa americana, já tiveram problemas contábeis nas lojas americanas e até pouco tempo atrás os caras saíam em capa de revista como os melhores gestores do Brasil. Quer dizer, como que você vai dar credibilidade, né, para uma informação dessa? E são os mesmos sócios da Ambev. Eu não invisto porque o gestor é desonesto e sujo. Então, sabe, talvez você tenha que pensar em não fazer investimentos em outras empresas. O segundo fator é a aquisição da margem líquida. Questão da margem líquida, né? Outras construtoras com papéis negociados, elas possuem margem líquida maior. Então a Cira ela tem a margem líquida de 17,42%. Ela está negociando um preço sobre o valor patrimonial de uma vez. A Cury, que também tem a margem líquida de 17,12%, ela negocia a 7 vezes o preço sobre o valor patrimonial. A Lavi, que é uma outra construtora, tem a margem líquida de 26,19%, negocia a 1,3 o preço do valor patrimonial. Enquanto isso, a Mitre, segundo o Status Invest, tem uma margem líquida de 2,65%, mas no último trimestre já subiu para 6%. Ela negocia um preço do valor patrimonial de 0,4%. Então, o que esse fato nos diz, né? O
o diretor lá da empresa disse que teve problemas de custo durante a Covid, mas a margem tende a retornar aos padrões de mercado, ou seja, próximos a 17%. Se a empresa fizer isso, não existe motivo para ela estar negociando a 40% do valor do patrimônio líquido. Então, se a margem líquida da empresa subir para 17%, a mesma tende a ser negociada por uma vez o preço versus o valor patrimonial. E esse cálculo hoje, ele implica numa cotação da ação em R$ 9,24. Então, portanto, uma expectativa de aumento de 150%. Se a margem líquida da empresa subir 2% por trimestre, em dezembro de 2025, a margem dela já vai estar saudável e com uma valorização esperada. Ocorre que, aí assim, né, se mesmo com a margem de lucro baixa, a empresa está conseguindo distribuir, né, considerando o valor atual da ação, aproximadamente 1% ao mês de dividendos isentos de impostos, se a margem da empresa aumentar 3 vezes, multiplicar por 3, então para ela pagar 1% ao mês de dividendos, ela vai ter que ter uma valorização de 3 vezes, né? Ou seja, a valorização de 300%, né? Porque assim, a partir do momento que a empresa começar a pagar dividendos intercalares de 3% ao mês, ninguém, né, quer dizer, o mercado dá um jeito rápido, né, de multiplicar o valor da empresa por 3 ou mais, porque vai falar, pô, não existe, né, não existe empresa que paga 30% ao mês de dividendo, 30% ao ano de dividendos. Então, o próprio mercado tende a preencher essa lacuna, vamos dizer assim. Então, o melhor indicador, a gente vai falar agora um pouco sobre o endividamento da empresa, porque teve gente que teve vídeos falando, a Mitre não se valoriza porque ela é uma empresa endividada, que é mentira, né? Não, não corresponde à realidade, porque se você dividir o caixa da empresa pelos passivos totais, ela, o caixa dela é superior ao passivo circulante e o caixa dela supera o passivo circulante e um pouco do passivo não circulante. Então, assim, contas a receber de uma construtora, o significativo são dinheiros de banco. Então, vamos dizer assim, a construtora cumpriu 20% de uma obra, aí o banco repassa X% para ela. Aí a construtora concluiu mais 40% da obra. Aí vai o vistor lá, né, o avaliador da instituição financeira, realmente, sei lá, concluiu mais X% da obra e vai lá e libera mais dinheiro. Então, esse contas a receber da construtora, ele é assim, um dinheiro que o banco tem que repassar, então é um dinheiro muito arriscado, né? Então, assim, se você considerar caixa, contas a receber, ultrapassa o passivo circulante e ainda invade um pouco, né? Pagaria, sei lá, metade do passivo não circulante. Então, assim, isso desconsiderando todos os estoques, todos os terrenos que a empresa já tem, toda a expertise, enfim. Quer dizer, não tem como dizer que a empresa está com um patamar de endividamento comprometido, sabe? Não sei de onde que as pessoas tiraram, não sei de onde outra pessoa que fez a análise da empresa tirou essa informação. Veja que o dinheiro em caixa, quando receber, ultrapassa o passivo circulante. Dessa forma, discordo do vídeo do colega que coloca o nível de endividamento da empresa como motivo de preocupação.
A pessoa poderia falar, não invisto em construtoras porque esse ramo não possui barreira de entrada. Ou, novamente, né, também é uma informação que não corresponde na minha concepção. Por quê? Porque não há barreira de entrada, mas o negócio não tem concorrente. Então, assim, vamos dizer que, por exemplo, o juiz trabalha no Fórum da Marquês de São Vicente lá, ou no Fórum Criminal da Barra Funda, o prédio que a PDG oferecia ali na Marginal, o condomínio Meridian, ele não tinha concorrente, né? Por quê? Porque nenhum outro condomínio do país oferecia o nível de conforto de morar perto do trabalho, dentro do município de São Paulo, né? Então, tem vários outros casos, né? A avó quer morar perto dos netos, a pessoa quer morar perto dos amigos, perto do trabalho, enfim. Nesse sentido, o prédio que está próximo do objetivo do comprador é aquele é a única opção, né? Não há concorrentes. Então, um apartamento que custa 2 milhões, é aí um outro racional. Um apartamento que custa 2 milhões em Perdizes, ele não é concorrente de um apartamento que custa 500 mil num bairro mais afastado. Por quê? Porque o entorno de Perdizes ele já tem esse valor de metro quadrado. Então, assim, é, você pode ter 20 construtoras fazendo 20 prédios, um vizinho do outro em Perdizes. O valor de todos vai ser na base de 2 milhões. Tá? Não é porque você tem 20 construtoras fazendo prédio no bairro que significa que o apartamento vai custar 100 mil reais para uma delas. Então, isso daí, vamos dizer assim, a construtora ela não tem barreira de entrada, ela também não tem concorrentes em relação à localização do empreendimento dela. Aí eu faço uma pequena análise, né? A Mitre versus a PDG, que foi uma empresa quase foi falando, uma das maiores construtoras do Brasil, quase foi a falência, e a gente não vê quase ninguém falando, né? Do case da PDG, porque que ela entrou em crise, porque que ela, enfim, porque que ela teve problemas. Aí, assim, analisando os balanços da PDG, desde 2014, a mesma já tinha sinais de crise, né? A empresa tinha muitos lançamentos e passou a ter muitos distratos. Então, o volume de estoques de apartamentos da empresa foi ficando insustentável. Afinal de contas, a empresa ela se financia para comprar terreno, para construir, e sem ela vender os apartamentos, ela começa a ter um problema de caixa. Então, assim, a PDG ela ultrapassou a margem de segurança de estoques 7 vezes superior ao volume de vendas. Eu também não vi nenhum indicador em outros vídeos com outras pessoas que falam sobre essa margem de segurança de estoque, sobre o volume de vendas líquido, mas como nenhuma construtora que está hoje no mercado ultrapassa esse volume de estoque de 6 vezes o volume de vendas trimestral, e aí você vê assim que a PDG era uma empresa que ultrapassou isso, né? E logo na sequência ela entrou em crise. Então eu tenho esse parâmetro pessoal de que 7 vezes o estoque sobre o volume de vendas é um indicativo de crise. Por quê? Porque é um indicativo de crise de caixa, né? A empresa está com muita devolução, a empresa está com poucas vendas e bastante empréstimo. Então, o que acontece? Gerou um estresse de caixa, e quando gera um estresse de endividamento, ela não consegue mais crédito em lugar nenhum, e aí a empresa, por fim, teve que pedir a recuperação judicial. Então, a PDG passou por essa crise, né?
porque ela não soube olhar, né? Ela não soube analisar a sua própria contabilidade, ela foi construindo, construindo, construindo. Ao passo que a Mitre ela não tem esse tipo de gestão, né? Assim, essa gestão temerária, né? Quando você viu, por exemplo, nesse terceiro trimestre, a empresa possuía estoques de 1,8 bilhões para vendas e ela fez vendas na casa dos 300 milhões. Então, ela estava dentro de um patamar de 6 vezes o estoque sobre vendas. Ela não fez nenhum lançamento no trimestre para reduzir o volume de estoques para 5 vezes o volume de vendas, né? Ou seja, em 5 trimestres, né, em um ano e 3 meses, ela consegue vender todo o estoque, né? Então, aí assim, né, quando saiu a nota prévia lá de, de movimentação, né, de vendas da empresa, o mercado, aí a cotação da empresa caiu, sei lá, caiu 4% em um dia, né? Mas assim, tem muitas vezes, né, eu já vi isso acontecer na Positivo, já vi isso acontecer na própria Mitre, quer dizer, sai um resultado bonito, sabe? A empresa fazendo um movimento legal e aí a cotação da empresa cai. Por quê? Porque tem grandes gestores que ele quer forçar um, uma visão negativa para o resultado da empresa para esse próprio gestor poder comprar as ações por um preço mais em conta, entende? Então, assim, no dia que a empresa divulgou sua prévia, a cotação caiu 4%, o mercado, em tese, né, dentro de uma visão dele, viu esse movimento com maus olhos, né, essa ausência de lançamentos, e eu, da minha parte, eu achei excelente, né? Isso demonstra que a empresa está preocupada com o volume de estoques. O grande problema do setor imobiliário, né, é o custo do financiamento, pois com os resgates da poupança e a modificação do formato de reajuste do FGTS, o custo de captação para os bancos e, consequentemente, para o repasse do empréstimo imobiliário, esse custo tende a aumentar. Contudo, sem o setor imobiliário pelo menos estável, a economia brasileira ela entra em colapso. Então, o governo ele é obrigado a sempre buscar novos formatos de financiamento para o mercado imobiliário. O governo é obrigado. Porque, vamos dizer assim, a construção civil representa, sei lá, não sei te dizer, mas 30% da economia. Se o setor da construção civil colapsar, né, ou se reduzir para 10%, né, tiver uma queda de 20%, o PIB do país cai muito e o endividamento da empresa versus o PIB sobe demais. Então, quer dizer, o país ele não pode se dar o luxo de permitir a queda de um setor significativo da economia. Então, assim, você pode ter certeza, né? A Caixa hoje ela diminuiu de 80% de financiado para 70% financiado. Mas, assim, a Caixa, seja a Caixa, Banco do Brasil ou qualquer outro movimento do banco, do Estado, né, não vai permitir uma queda brusca de vendas de apartamentos. O governo sempre vai buscar uma solução. Então, o mercado despreza as construtoras, aí o mercado em si ele despreza as construtoras, né? Os grandes players do mercado desprezam as construtoras quando os juros estão altos,
Mas o fato é que os juros altos nunca foram motivos para as construtoras deixarem de vender no Brasil, né? Afinal de contas, a população aceita comprar um carro e pagar 2% ao mês de juros, né? Pagar dois carros no final de 36 meses de financiamento. Então, se a população aceita pagar esses juros para comprar um carro, com menor razão deixaria de vender um imóvel por um juros menor que esse, né? Então, o cidadão vai lá, compra um carro, comprei um T-Cross lá, paguei 150 mil, puta carro bonito, legal, você comprou o carro por 150 mil, parcelado em 36 meses. No final do parcelamento, você pagou dois carros, né? No final do parcelamento, você pagou 300 mil de boleto e tem 90 mil na garagem. Ou seja, você teve uma perda financeira de 210 mil. E aí a população de classe média, por que que eu nunca cresço na vida, né? Você não cresce na vida porque você está, infelizmente, né, preocupado e dando atenção para as coisas erradas. Aí um pouco de análise técnica da empresa, né, do ponto de vista técnico, o papel ele possui clara resistência aos R$ 13,40, mas nas últimas 5 semanas a resistência subiu para 3,60. Você vê nitidamente aqui, né, no patamar de 3,60, que o papel ele tem uma resistência, né? Ele não consegue ficar abaixo dessa linha de 3,60 aqui, ó. Ela cai, volta, sobe, cai para esse patamar. O que que é esse movimento em específico, né? Sou nem especialista nem muito bom em análise técnica, mas o que que esse movimento ele significa? Ele significa que toda vez que o preço chega aqui, tem compradores. E aí você vai olhar quando o papel está chegando a 3,63, 13. Quando você olha no book de ofertas da corretora, você vê aqui que no 3,59 aqui, tem o cara já, ele nem se importa mais em esconder, né? Ele tá comprando 300 mil ações, né? Então, tem um claro patamar de resistência, de, de resistência. Outra coisa, a empresa está pagando dividendos intercalares. Então, assim, todos os meses você está recebendo, assim, um investidor tem R$ 20 mil em ações da Mitre. Todos os meses ele está recebendo R$ 200 livre na conta da corretora. Então o cara fala assim, ó, eu pego mais R$ 140 aqui que eu consegui economizar esse mês e vou lá e compro em ações da Mitre, sabe? Então tem muitas pessoas que entenderam que o valor da empresa não é 3,60, né? O valor da empresa é aqueles lá, 9,20. E o cara que está aqui comprando de pouquinho, né, comprando aos poucos, tal, e nisso também tem, vamos dizer assim, pequenos gestores, né, gestores de carteiras que têm um valor menor, né, no seu patamar de investimento, ele está aqui, está comprando de pouquinho, comprando 10 mil ações aqui por dia. Aí o outro cidadão está comprando 100 ações por mês, o outro 200 ações por mês. Então, assim, a empresa, com esse dividendo intercalar, ela criou um fundo, né? Um fundo que dificilmente vai ser rompido aqui, porque você vê compradores, né, nessa faixa de preço.
Então, do ponto de vista técnico também, a empresa parece ter atingido o fundo do poço, né, que é o que a gente fala. Quando uma empresa atinge o fundo do poço, é como assim, como comprar um apartamento num leilão. Como comprar um carro no leilão, né? O carro vale 30, você vai no leilão com 10 mil, você arremata ele. Só que a diferença é que no leilão você não sabe muito bem qual a condição do carro e a Mitre você sabe qual que é a condição dela, né? O preço dela de mercado está aqui entre 9 e 12 reais, né? Se você considerar, é, se você considerar uma valorização de 150%, considerando patrimônio líquido, ou de 300%, considerando uma margem líquida de 17%, que vai multiplicar por 3 os dividendos. Então, assim, vamos para os nossos finalmente. Nesse vídeo eu falei sobre Mitre. No próximo vídeo eu vou falar sobre títulos do Tesouro, né? A falácia da garantia do Tesouro Nacional. E pretendo falar também sobre a falácia da garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E também pretendo falar, ainda lá na sequência, volto a falar sobre ações. Sobre uma ação que, assim, para mim, ela é maravilhosa, né? A CSMG. E aí eu vou te passar o racional que eu vejo nela. Positivo, ela é uma ação maravilhosa, só que ela tá cara, né? Guararapes também, a gente vai só dizer assim, por que que o mercado está vendo, por que que o mercado não está vendo em Guararapes e Taurus Armas, que é uma empresa que subiu muito, né, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, mas que ela está numa tendência de queda e a gente vai entender também o que está acontecendo. Então escreva um comentário com a sua opinião sobre o que eu falei. Se esse vídeo acrescentou algo útil no seu pensamento sobre investimentos, né, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.